Então vamos lá. Agora a gente vai estar falando acerca da nuvem que guiava a marcha dos israelitas, tá? A gente não vai ler o texto para não se alongar muito, tá? Mas os irmãos podem ler com calma, tá? Aparece em Números, capítulo 9, do 15 até o 23. Então, uma reflexão sobre nós. O nosso povo de Israel fez 42 mudanças durante os 40 anos que permaneceu no deserto. Então, os nossos antepassados, eles eram hebreus mesmos, tá? Porque a palavra Ivrim, hebreus, é do verbo hebraico avar, que significa atravessar. Então, o hebreu é um atravessador, é alguém que atravessa, que saiu de um lugar e foi para o outro, tá? Então, esse negócio de hebreu ficar com a vida dele parada, empatar chocada, sempre a mesma coisa, não é uma atitude que é de acordo com quem é hebreu, tá? Ou seja, os hebreus estão sempre em movimento, tá? Então, hebreu é alguém que se movimenta sempre. O nosso povo fez 42 mudanças em 40 anos, tá? Uma média de mais de uma mudança por ano, tá? Quase uma por ano, um pouquinho mais de uma por ano, tá bom? 1, alguma coisa. E o que determinava a mudança era o quê? Era quando a nuvem se erguia, tá? Então, quando a nuvem se erguia, o nosso povo recebia permissão para sair de um lugar e ir para o outro, tá? Não adiantava escolher, por exemplo, existiam lugares que eram mais bonitos do que outros, a gente sabe disso. Na nossa vida não é a mesma coisa também? Durante a nossa vida, se a gente for contar quantas trajetórias a gente já fez, tá? Aqui eles mudavam o endereço físico, tá? Mas não é só uma mudança de endereço físico, trazendo uma reflexão para nós, as mudanças na nossa vida. Hoje, nós vimos que o Modéani representa o quê? A cada dia nós somos diferentes. Mas existem períodos na nossa vida que existem mudanças bruscas, certos períodos, tá? Então, que a gente possa identificar essas paradas que nós tivemos na nossa vida. Nasci, tá? Sou fulano de tal, filho do fulano e da fulana, meu pai e minha mãe, meus avós, tal, meu irmão, minha irmã. Foi uma etapa da minha vida. Eu era um bebezinho. Aí, próxima parada, me tornei uma criancinha, tá? Alguns aprontavam mais do que outros, né? Então tem gente até que diz que a criança que é muito bagunceira quando é pequenininha, fica mais calma quando cresce e vice-versa, tá? Escrevam aí, eu não sei se é 100% dos casos, tá? Tem exceções às regras, mas às vezes tem criança que apronta e quando cresce fica calma, mas também tem criança que apronta quando é criança e quando cresce dá o dobro do trabalho também, né? A gente sabe disso, tá? Então não é uma regra, tá? Então, virei uma criancinha, virei um adolescente, tá? Virei um adulto, escolhi uma pessoa, me casei, tive o primeiro filho, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente, tá? Fui trabalhar em tal lugar, tive uma profissão, ou seja, cada etapa da nossa vida é uma parada. E a gente precisa que a nuvem de Yahuwah nos direcione. Não adianta a gente escolher, eu vou escolher o que eu quero para a minha vida, né? Eu vou escolher. Se você temer o Criador, o teu querer vai ser o que o Criador quer. Entenderam que interessante? Filipenses capítulo 2 diz que Yahuwah, ele é o que opera em nós o quê? O querer e o efetuar segundo a sua boa vontade, tá? Então, nós temos que estar alinhados com ele, a nuvem dele tem que se erguer, e a gente só tem que seguir, tá? Dá menos trabalho, tá? Dá muito menos trabalho seguir ao Criador. Tem um provérbio chinês que diz assim, faça a coisa correta, porque se você fizer a coisa errada, você terá que fazer outra vez, tá? Ou seja, quem faz errado faz 2 vezes, é um provérbio chinês. Aquele que faz errado faz 2 vezes, no mínimo. Tem gente que faz errado, aí faz errado a primeira vez com má vontade, faz errado a segunda, a terceira. Poxa, para que fez com má vontade? Tudo quanto vier a mão para fazer, faze de todo o coração, como se fosse para Yahuwah. Ou seja, faz já com capricho, tudo na vida, tá? Não existe ensaio aqui na vida, tá? A vida aqui é tudo ao vivo e a cores. Aconteceu, aconteceu. Não tem como editar, não é igual um computador que a gente edita. Eu fiz uma besteira e vou editar. Vou apertar o botãozinho para editar. Não tem como, tá? Então a gente tem que fazer o melhor. Então, convém a nós seguirmos a ordem do Criador, tá? Então, que a gente venha esperar o comando. Quando a nuvem do Criador se elevar,
a gente venha marchar seguindo a nuvem. É muito mais fácil, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Yitzhak, o nosso patriarca Yitzhak, tá? Um dos 3 patriarcas principais, né? Abraham, Yitzhak e Yaakov. Tá? Então, Yitzhak, ele foi um homem de muita emuná. Por quê? O seu pai Abraham mandou o seu servo, na sua parentela, trazer uma esposa para ele, tá? Então, ele teve que confiar 100% em Yahuá, que seria uma esposa perfeita para ele, melhor do que ele mesmo escolheria, tá? Então, a gente tem que deixar que o Criador decida as coisas na nossa vida, que ele decida quem vai ser o nosso cônjuge, tá? Como vai ser o modo da gente conduzir a casa da gente, a nossa profissão. Yahuá, eu quero fazer a faculdade tal, mas o que tu acha? Eu gostaria de fazer isso, mas o que tu acha? Tá? O Mashiach disse assim, na Aliança Renovada, o que perante os homens é elevado, perante Elohim é abominação. Muitas coisas que para nós é elevado, perante o Criador é uma abominação. A gente quer fazer só para o nosso ego. Então, eu vou fazer a faculdade tal. Pergunta ao Criador, Yahuá, qual a faculdade que tu queres que eu faça? Para que eu venha te servir melhor, tá? Qual a pessoa com quem eu vou me casar? Como eu vou educar os meus filhos, tá? Qual o nome que eu vou colocar nos meus filhos? Quando eles nascerem, o que eu vou ensinar primeiro? Tá? A gente já viu umas semanas atrás que a criança israelita, ao contrário do Ocidente, que no Ocidente é aquela lavagem cerebral na cabeça da criança, né? Fica o pai, né? Papai, 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 papai. A mãe, mamãe, mamãe, mamãe. Aí o avô e a avó escondido, né? Vovô, vovô, vovô. Vovó, 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 né? E acaba que a criança fala uma dessas palavras primeiro, tá? Mas em Israel, tá? A primeira expressão que se fala é o quê? Shema Israel. Então a gente tem que ficar atrás da criança, tá? O tempo inteiro. Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel. Qual vai ser a primeira expressão que a criança vai falar, pequenininha? Shema Israel, tá? Então a honra tem que ser para o Criador, tá? A gente tem que esperar a nuvem dele se mover. A nuvem representa o quê? A direção sobre nossas vidas. Nuvem em hebraico é Anam, tá? Anam. E uma coisa interessante, que nos relatos acerca do Mashiach, quando ele vem em seu esplendor, tá? Em sua kevod, em sua glória, o Mashiach vem sempre em cima de uma o quê? Anam. De uma Anam, tá? De uma nuvem, tá bom? Então essa nuvem, dizem os nossos sábios em Israel, até aqueles que ainda não aceitaram o sacrifício do Mashiach, tá? Eles dizem que a nuvem, ela é a nuvem do Mashiach, tá? E nós sabemos o nome dele, Yahushua HaMashiach, tá? Então, se tem a nuvem ali, quem é que estava naquela nuvem ali? Quem? Mashiach. O Mashiach, tá? Então a gente tem certeza absoluta que quem estava em todo o tempo naquela nuvem, orientando a caminhada dos filhos de Israel, era o Mashiach e Yahushua. Então, essa nuvem fala sobre a obediência que nós devemos ter para com o Criador, tá? Não devemos fazer as coisas da nossa cabeça, tá? Então, assim a gente tem que fazer. Seja uma mudança de endereço, seja com quem a pessoa vai estar se casando, seja faculdade, seja um emprego, ou seja, não vamos fazer as coisas da nossa cabeça não, tá? Vamos seguir a nuvem, tá? Porque quem está sobre a nuvem é Yahushua HaMashiach, tá? Então nós vemos em Matitiahu, Mateus 24:30, essa nuvem é a nuvem do Mashiach. No profeta Daniel também identifica essa nuvem como a nuvem do Mashiach, tá? Em Daniel, Hanavi, profeta Daniel, capítulo 7. Então vamos lá. Nós vamos falar agora sobre as 2 trombetas de prata, tá? Hatzotzrot.